Olá, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana e tenham se debruçado na palavra do Senhor para aprender cada vez mais. Convido você agora que tome a sua Bíblia, abra no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos começar o nosso 16º estudo sobre esse livro. Não esqueça de compartilhar esse estudo com seus amigos e parentes, vizinhos, aqueles que você desejar que eles também cresçam espiritualmente, para que eles possam também usufruir desse trabalho que nós estamos fazendo, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Vamos lá, acompanhe. Capítulo 15, versículos 1 até o 5, de Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que nos diz. O título é A Controvérsia sobre a Circuncisão dos Gentios. Leiamos. Versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinaram os judeus o seguinte: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Versículo 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e seus presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. No versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Nesses versículos de 1 a 5 que nós acabamos de ler, os relatórios dos contatos diretos de Paulo e Barnabé com os gentios na primeira viagem missionária podem ter alcançado a Judéia e Jerusalém através de João Marcos, antes que ele retornasse para casa. Leia isso em Atos capítulo 13, versículo 13. Também outros de Antioquia podem ter trazido a notícia durante a longa estada de Paulo e Barnabé ali. Isso fez com que os judeus cristãos temessem que sua herança judaica estivesse ameaçada. Eles pensavam que os gentios convertidos precisavam ser introduzidos no judaísmo através da circuncisão. Paulo reconhecia que forçar os gentios a ser circuncidados poderia fazê-los pensar que a salvação precisa ser merecida, o que não é verdade. Vamos ver o que nos diz Gálatas capítulo 2, versículos 15 e 16, especialmente o versículo 16 que nos diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, pelas obras da lei, ninguém será justificado. Vamos ver agora, continuando o nosso estudo, Atos capítulo 15, dos versículos 6 até o 11. Acompanhe a leitura. Vamos lá. Atos capítulo 15, versículo 6. Diz a palavra: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Vamos lá. Reuniram-se os apóstolos e os presbíteros. Essas duas
apóstolos e presbíteros eram os líderes da igreja que tomaram a direção de debater. Mas o versículo 12 indica que toda a assembleia estava também presente. Leemos o versículo 7 agora. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, se sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Pedro era um líder, então ele diz aqui a palavra que ele tomou a palavra. Em Atos capítulo 10, versículo 20, nós vimos que Pedro foi comissionado pelo Espírito Santo para exercer o apostolado junto aos gentios, considerados impuros na lei ritual. Vamos ver agora o versículo 8. Atos 15, versículo 8. Diz a palavra: Ora, Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Em Atos capítulo 2, versículo 4, relata que todos, isto é, os 120, conforme nos registra o livro de Atos, capítulo 1, versículo 15, foram cheios do Espírito. Eles estavam sob a direção e influências especiais do Espírito, particularmente evidenciados pelo seu falar em línguas conhecidas naquele tempo, que não haviam aprendido. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 10, versículo 46, que você pode confirmar. Leiamos agora mais um trechinho, versículos de 12 até o 21. Atos 15, 12 até o 21. Temos aí o parecer de Tiago, né? Toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai das minhas palavras. Falou Tiago. Tiago era o meio-irmão de Jesus. Isso você pode confirmar lendo Mateus capítulo 13, versículo 55. Ele parece ter se tornado um proeminente líder da igreja de Jerusalém, conforme nos fala Gálatas capítulo 2, versículo 9. Tiago juntou um terceiro testemunho de que os gentios não deviam ser sobrecarregados com a incumbência de observar os detalhes da lei cerimonial dos judeus. Vamos continuar lendo, agora do versículo 14 até o versículo 19. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Versículo 15. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Versículo 16. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Versículo 17. Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. E versículo 18. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas dos séculos, pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. É usada a expressão aí, julgo eu. Tiago encontra apoio nas Escrituras e nos testemunhos de Pedro
Barnabé e de Paulo, de que Deus quer que os gentios sejam livres da lei cerimonial, das exigências dos judaizantes. Ele proíbe que tanto os judeus quanto os gentios pratiquem a moderação. Os judeus cristãos devem reconhecer que os gentios não devem ficar presos à lei cerimonial judaica. Os crentes gentios devem considerar os escrúpulos dos judeus cristãos e não ofendê-los, comendo comida sacrificada aos ídolos, nem comendo carne de animais estranguladas ou sangue. Era uma lei registrada em Levíticos, capítulo 10 ao capítulo 14. Continuamos nosso estudo. Leiamos agora os versículos de 22 até 29. Comecemos pelo 22. Estou lendo Atos capítulo 15, versículo 22. Diz o texto, diz a palavra: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Apareceu um personagem aí chamado Barsabás. Esse Barsabás pode ter sido o mesmo que foi escolhido para concorrer com Matias ao cargo de apóstolo no lugar de Judas, que foi o traidor de Jesus e se suicidou. Confirme isso lendo Atos, capítulo 1, versículo 23. Vamos ver agora os versículos 23 até o 26, para ver o que nos diz. Atos 15, de 23 a 26. Diz a palavra: Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, os irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Versículo 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transformando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los para vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aparece a expressão nesse trecho que nós lemos, os irmãos, né? Os judeus cristãos usavam essa expressão para deixar os gentios cristãos mais à vontade. No versículo 24 que nós lemos, aparece também a expressão sem nenhuma autorização, isto é, eles não foram autorizados pelos apóstolos. Em Tito, capítulo 10, confirmando, ratificando, Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11, Paulo alerta sobre os falsos profetas e falsas doutrinas, referindo-se a pessoas oriundas de uma perspectiva judaica cristã, chamados de os da circuncisão, ensinando o que não deviam. Vamos ver agora versículo 27 e 28. Atos 15, 27 e 28. Versículo 27 diz: Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. No versículo 28 é destacado ao Espírito Santo e a nós. Eles eram cheios do Espírito Santo, conforme ele registra Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8. Eles reconheciam o papel do Espírito em seu debate, em sua decisão também.
Vamos ver agora versículo 29, para completar a nossa faixa de estudo. Para que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fazeis bem em vos guardardes. Saúde. Continuamos nosso estudo. Vamos ver um trechinho, mais 10 versículos, do versículos 30 até o 41. Estou lendo Atos, capítulo 15, do versículo 30 ao 41. Vamos ver o que nos diz o texto. Versículo 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Versículo 33. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Versículo 34. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Versículo 35. Paulo e Barnabé demoraram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Leiamos agora versículo 36. Alguns dias depois, Paulo e Barnabé disse: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Versículo 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Versículo 39. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Versículo 40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Versículo 41. Ali passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. No versículo 32, aparecem os dois personagens principais desse capítulo, Judas e Silas. Trazer encorajamento à força dos crentes, aos crentes, era uma função primária do profeta no Novo Testamento, que era um porta-voz de Deus para eles. No versículo 36, vemos aí o registro de uma desavença. A falta de apoio de Barnabé aos cristãos gentios, conforme nos registra livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 3, pode também ter contribuído para a discordância a respeito de Marcos. Embora os restantes de Atos não contenham mais nenhum registro de Paulo trabalhando com Barnabé, Paulo menciona Barnabé de uma maneira positiva na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. O posterior elevado conceito que Paulo tinha de Marcos é evidente na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Vamos continuar nosso estudo? Leiamos agora o capítulo 16, os 5 primeiros versículos dele. 16, de 1 a 5. Diz a palavra do Senhor, no versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Versículo 2. Deles davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônia. Versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e,
Por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. No versículo 1 aparece um personagem novo, chamado Timóteo. Na pequena comunidade de Listra, Paulo encontrou este jovem, que em parte era judeu e em parte grego. Como seu pai, Timóteo havia sido criado como grego e, assim, não tinha sido circuncidado. Sua mãe era judia. Paulo não pensou que estivesse comprometendo o princípio de liberdade dos judeus ao circuncidar Timóteo, conforme nós vemos no versículo 3 do texto lido. No versículo 4, Paulo fala que algumas decisões foram tomadas. Ou melhor, Tiago fala que algumas decisões foram tomadas. O parecer de Tiago, em Atos capítulo 15, dos versículos 19 a 21, afirma que os gentios não precisavam seguir a lei cerimonial, mas absterem-se da contaminação dos ídolos, das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados e do sangue deles. Vamos ver agora Atos capítulo 15, versículo 6. Acompanhe. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido, pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, vamos ver o que acontece aí. Versículo 6 diz o local desse acontecimento, região frígio-gálata. Essa é a parte sul da província maior da Galácia. Incluía o distrito da Frígia, a Antioquia da Psídia e as áreas em redor. Diz também que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. A província da Ásia Menor incluía a famosa cidade de Éfeso, para onde Deus queria que Paulo fosse numa data posterior. O Espírito Santo é identificado como o Espírito de Jesus, no versículo 7, e como Deus, no versículo 10, conforme nós confirmamos lendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Vamos ver o que nos diz posteriormente. Esses versículos sugerem a doutrina da Trindade, conforme registra segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz: A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sempre com todos vós. Continuamos nosso estudo. Vamos ver agora Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 7 até o 10. Leiamos Atos 16, de 7 a 10. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa do espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Versículo 17, versículo 18, melhor dizendo. Desculpa que eu pulei um texto. Vamos retornar um pouquinho. Versículo 9.
Vamos começar novamente, capítulo 16, versículo de 7 a 10. Desculpem a falha. E percorrendo, versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Versículo 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Versículos 7 e 8 que nós lemos, fala de cidades como Mísia e Troade. Paulo e Silas vieram de Derbe e Listra, em direção noroeste até Mísia, uma região ao sul de Helesponto. Eles não tinham condições de ir para o norte, até Bitínia, na direção do Mar Negro, e em vez disso foram a oeste para a cidade de Troade, na costa do Mar Egeu. Troade era um porto marítimo bem antigo, o local da antiga Troia, que ficava a 16 quilômetros para o interior. No versículo 9 aparece uma outra cidade, Macedônia. A Macedônia era do outro lado do Mar Egeu, em relação à cidade de Troade. E no versículo 10 que nós lemos, diz que Paulo, os apóstolos falam, procuramos, né? A primeira das várias passagens, usando o pronome plural, nós, começa aqui, indicando que o autor estava com Paulo e Silas. Não esqueça que o autor de Atos dos Apóstolos é o Lucas. Vamos continuar? Vamos ver agora Atos 16, versículos 11 e 12. Paulo e Filipe, Lídia convertida. No versículo 11 diz a palavra: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos a diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e versículo 12, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito da Colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Samotrácia. Samotrácia era uma proeminente ilha no norte do Mar Egeu, onde as embarcações normalmente paravam. Estavam a cerca de meio caminho entre Troade e Neápolis, o porto que servia a cidade de Filipos. No versículo 12, fala-nos de Filipos mesmo. Filipes II da Macedônia, o pai de Alexandre Magno, tinha estabelecido uma grande colônia grega aqui e dado a ela o nome de Filipos. Os romanos a conquistaram no ano 167 a.C. e a fizeram parte da província da Macedônia. Ok, nós vamos parar por aqui, nosso tempo está esgotado. Voltamos na próxima semana com o estudo de número 17. Nós convidamos que você, como sempre, se debruce sobre a sua Bíblia, ore ao Espírito Santo, peça orientação a Ele e procure meditar na palavra do Senhor. Não se esqueça, se você ainda não o fez, de se inscrever no meu canal para receber semanalmente o estudo que nós estamos fazendo sobre Atos dos Apóstolos. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Até lá, se Deus quiser.